E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Só que nós vamos falar de tudo de uma forma leve e descontraída. Como você já bem sabe e vem acompanhando a gente, hoje a gente vai falar de se vale a pena ter carro, os custos, as ideias, como que a gente está olhando para o carro hoje em dia, se mudou do que era do passado. Vamos conversar tudo isso. E claro, quero que você faça parte desse bate-papo, comentando, compartilhando, trocando ideia com a gente. E sempre, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ninguém mais, ninguém menos que uma das responsáveis em deixar o nosso Insta uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo bem, Gu? Tudo bem, gente? Esse episódio vai ser muito legal porque a gente vai falar não só de finanças, que é o que a gente gosta e entende, como a gente vai falar muito de mentalidade, de ideias, como o Gustavo falou. Então, vai ter para todos os gostos e eu, se fosse você, não perdia. Boa. Devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto são os carros. Será que vale a pena? Será que não vale? Mentalidade, atualidade. Vamos falar de tudo sobre esse bem aí que muita gente ama, muita gente odeia. Mas vamos começar a entender, né? Será que vale a pena financeiramente? Será que o carro é uma boa, Ana? Então, Gu, essa é uma discussão complexa, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que muitas vezes o financeiro não vai ser o principal a se considerar. Tem gente que precisa do carro, independentemente de se vale a pena financeiramente ou não. Mas, em relação à grana, eu preciso fazer um jabá aqui do nosso outro quadro, o Explicando. Vocês que não conhecem, é um quadro que a gente tem no Instagram, no YouTube, onde a gente faz vídeos explicando sobre organização, sobre investimentos, de tudo um pouco. E a gente fez um vídeo comparando todas as formas de compra, então à vista, financiado, consórcio, com o aluguel e com a pessoa que só vive de aplicativos. Então, para você que quer descobrir o que vale a pena financeiramente, se é ter o carro ou não, ou se tendo o carro, né, qual a melhor forma de comprar, corre lá pro YouTube que tá um vídeo muito completo e eu acho que vai explicar tudo. Boa! Esse vídeo ficou muito bacana mesmo. E é uma consideração super importante, né? Porque no planejamento é uma coisa que eu gosto muito de falar. Não é só matemática, né? Tem muito o uso, mentalidade. Então tem que ser considerado isso, tem que levar em conta na hora de pensar numa compra tão grande, num sonho tão bacana como esse. E aí entra outro detalhe, né? Quando a gente fala em compra, independente da forma que for, não é só a parcela, né? Tem outros pontos aí que as pessoas têm que lembrar. Então, todo ano tem o IPVA, tem o licenciamento, tem o seguro, principalmente, para você deixar ele protegido e não ficar preocupado onde vai estacionar. Obviamente, tem a gasolina, né, que você vai usar. Tem as manutenções, que é um absurdo, né, que você tem que fazer. Tem aquelas que são as revisões periódicas, aí o pessoal lembra, mas também tem que ficar de olho no óleo, no pneu, se precisa trocar. Então tem toda a parte mecânica, que é bem complexa, e eu absolutamente não manjo nada de carro. Inclusive, um abraço pro meu amigo Vitor, que enche meu saco quando ele vai conversar de carro, porque eu não manjo nada e ele manja tudo. Fora isso, tem a parte de estacionamento, né? Você vai passear, tem que deixar o carro em algum cantinho legal. Ou às vezes você mora num apartamento e não tem a vaga, enfim, tem esse custo que precisa ficar atento. Se você viaja bastante, tem gente que gasta com sem parar, tem que lavar o carro. Então, cada pessoa tem um uso diferente, tem um cuidado diferente que tem que ficar atento. Então, nunca é só parcela. Muito pelo contrário. É engraçado como as pessoas não param para pensar nisso, né? As pessoas pensam que se a parcela cabe no orçamento, então pronto, elas podem ter carro. E aí elas não consideram todas essas coisas. Inclusive, eu já tive uma cliente e que ela teve que vender o carro dela porque a gente identificou que o carro era o vilão do orçamento. Ela estava entrando até em dívida por não estar conseguindo arcar com essa despesa. E a partir do momento que ela vendeu o carro dela, fez assim uma luz na vida dela, mudou tudo, começou a sobrar dinheiro, ela ficou com uma folga maior no orçamento, ficou mais confortável. Então tem que pensar nessas coisas.
E é uma mudança bem radical, né? Porque, imagina, ter que vender o carro é uma coisa bem extrema, né? Para chegar nesse ponto. Por isso que é importante ficar atento mesmo. Total, total. E não foi assim, facinho convencer ela, não. A gente mostrou a opção e no começo ela estava bem relutante, depois ela falou, não, realmente, não tem como. E depois ela foi vendo o resultado e ela falou, nossa, é verdade, né? Mudou tudo, minha vida financeira mudou. E acho que é aí que a gente tem que começar a pensar também nos conceitos de ativo e passivo, que a gente vê muito no mercado financeiro, né, nas finanças. Um ativo é tudo aquilo que te traz dinheiro, tudo aquilo que te traz renda, que valoriza, que é um complemento, uma coisa positiva na sua carteira, nos seus bens, no seu patrimônio. E um passivo é o contrário. É tudo aquilo que desvaloriza, que te faz perder dinheiro, né, que te faz gastar. O carro, se você usa dele para trabalhar, então se você trabalha como um motorista, por exemplo, como Uber, e o carro é a sua fonte de renda, beleza, ele se torna um ativo. Agora, eu, Gustavo, pessoas comuns, a maioria, né, das pessoas, um carro ele é só um passivo, porque ele desvaloriza todo ano, você perde grana com ele, você tem que colocar gasolina, você tem que ter manutenção, tudo isso que o Gustavo falou. Então, você tem que parar para pensar que o carro não é o que muita gente fala, um carro é um bem. Sim, o carro é um bem, mas o carro é um passivo, ele te faz perder dinheiro. Se você quer investir, você compra um imóvel, você coloca dinheiro na corretora. Não compra um carro, porque ele não vai te dar retorno. Ele é uma máquina, no final das contas, né? E máquina vai depreciando sempre, né? Então, por isso que não dá para contar ele como um investimento aí. E aí entra nessa parte de avaliar, né? O grande fator que é a compra, né? Que é o valor do carro. E é muito louco pensar que o carro no Brasil ele é muito caro. E é engraçado, né? Que as pessoas falam, não, o carro popular, 35 mil reais. Que população é essa, né? Popular para quem? Eu vi isso uma vez o Criolo e o Lázaro Ramos conversando no Canal Brasil. Parênteses rápido, né? Quem assiste Canal Brasil, não é mesmo? Também queria saber. Eu achei que foi uma discussão muito legal. Então fica a dúvida aí, né? Fica a pergunta. Popular para quem, né? Por que esse preço tão absurdo, tão abusivo, né? A gente já falou sobre isso, hein? Aqui nesse podcast, inclusive. Boa, para quem não tá lembrado, a gente falou um pouco disso quando a gente falou no episódio de imposto, preço, né? E tem tudo a ver, né? O carro no Brasil acaba sendo caro justamente por conta dos impostos que são altos. Tem também a questão de lucro do varejista. Eu até tava contando pra Ana, eu lembro acho que foi 2014, se eu não me engano. Eu trabalhei com um cara que veio de Portugal, né? Ele nasceu em Portugal e estava morando no Brasil trabalhando com a gente. E ele falou que lá em Portugal, naquela época, não sei como está hoje, a Kia, né, a marca Kia era uma segunda linha lá em Portugal. E aqui no Brasil estava na época que estava passando alguma novela, não confesso que eu não vou lembrar qual. A Ana, que é noveleira, talvez ela possa até lembrar. E aqui estava super caro, então assim, tem um pouco disso, tem o imposto, mas também tem os momentos, né? Tem o lucro do varejista, tem essas oportunidades de mercado e aí isso acaba jogando o preço lá para cima e acaba sendo ruim pra gente que compra. O que é muito louco, considerando o tanto de montadora que a gente tem no Brasil, a gente fabrica peças, exporta para outros países e ainda assim carro é muito caro aqui, né? Uma coisa meio louca de se pensar. E só para deixar claro, eu não sou noveleira, tá, gente? Isso aí é calúnia, intriga da oposição, como diria o Gustavo. Já que você falou das montadoras, acho que isso é um ponto legal, né? Falar desse detalhe na compra, né? É, porque a gente já falou várias coisas aqui, né? Tem que pensar que não é só a parcela, não é só o valor do carro, tem que pensar que o carro é um passivo, tem que pensar no valor do carro em si e tem outras coisas a se considerar. Então, por exemplo, será que é fácil achar peça desse carro? Porque a gente sabe que tem algumas marcas que não são do Brasil, importadas, as francesas, né, Peugeot, Renault, dizem que é bem complicado achar peça por aqui. Então, será que vale a pena ter um carro dessa marca, sabendo que se você precisar fazer uma manutenção, você provavelmente vai precisar pagar mais caro? Ou sabendo que a manutenção só pode ser feita nas autorizadas pela marca, então você não vai conseguir fazer em qualquer lugar, de uma forma mais fácil, mais barata. Sabendo que tem carros que são até, engraçado pensar nisso, né? Mais visados pelos bandidos. Eu já vi uma reportagem não faz muito tempo que tem alguns modelos específicos de algumas marcas
que são carros mais propensos a serem roubados, justamente porque é mais fácil vender as peças. Então, até nisso a gente tem que pensar, porque pode acontecer, né? Um carro é um bem que você vai colocar ali mais de 30 mil reais para ser roubado depois e o seguro talvez não cobrir tudo, tem que ficar ligado nisso. E a gente tem que até pensar se é um modelo mais fácil de ser vendido, porque um carro não é um bem que a gente vai ficar a vida toda com ele, né? Como um imóvel, por exemplo, que é a ideia. Então, tudo tem que ser considerado, porque no final tudo isso vai interferir no nosso bolso. Esses detalhes aí fazem a diferença. Por isso que a compra ela é complexa, tem vários detalhes. E não só da compra em si, né? Mas manutenção, como que você vai cuidar, aonde você vai deixar, né? Porque imagina, você compra e tem que deixar ele na rua, ou compra, o tamanho do carro é maior que a vaga que você tem no seu prédio, e aí você risca o carro do vizinho, você bate no carro de trás. Inclusive, você que se formou em arquitetura, eu que me formei em engenharia, a gente pode até falar disso, né? A evolução dos carros SUV, as pessoas tendo cada vez carros maiores, a garagem não acompanhou essa evolução, né? Não. Só quem já fez um projeto de garagem sabe dizer a dor de cabeça que é projetar a vaga, projetar os espaços para o carro passar, que a curva certa que ele tem que fazer. Gente, é uma dor de cabeça que não queiram saber, não queiram. Isso vira e mexe, aparece foto engraçada na internet, né? Da traseira do carro para fora do portão ter que ser desenvolvido e personalizado para caber o carro, ou a manobra que o cara tem que ficar fazendo, vai e volta para poder encaixar. Então a garagem acaba sendo um ponto aí também que tem que sair medindo. Pega a trena, mede o tamanho da tua garagem e vai comprar o carro com a trena na mão. Preciso de um carro que caiba aqui, senão ferrou. Não, mas parece besta isso, mas, gente, é real. Tem muita gente, principalmente de casa antiga, né, que tem que colocar o carro na rua, porque às vezes não cabe na garagem. Ou às vezes a pessoa tem 2 carros, mas a garagem da casa só tem lugar para um. E aí, como é que faz? Ou quem mora em prédio, que nem eu. O meu prédio é uma vaga por apartamento. E a gente tem 2 carros aqui em casa. Então a gente aluga a vaga do vizinho. Só que aí de vez em quando dá uns atritos, porque o vizinho, né, é a vaga dele. Então, gente, é complicado. Tem que olhar tudo. E uma coisa legal também de se pensar, como eu falei, um carro não é um bem que a gente pretende ficar para a vida toda. Então, na hora de trocar, também tem muita coisa que a gente precisa considerar financeiramente. Muita gente tem um pouco de medo de vender na internet, por exemplo, porque pode ser que você receba um golpe de alguém, ou pode ser que seja algum criminoso, a pessoa, sei lá, fala para você que quer dar uma olhada no carro para comprar e a pessoa te rouba, ou a pessoa não te paga. A gente tem medo, hoje em dia a gente vê tanta notícia que é totalmente comum não se sentir seguro. Então muita gente opta por vender na concessionária. Só que a gente sabe que vendendo na internet você provavelmente vai conseguir vender por um valor muito mais alto, que na concessionária eles metem um pouco a faca. Tem essa diferenciação, né? Ou mesmo na hora de precificar. Então, o que você vai considerar na hora de colocar um preço no seu carro para vender? Ou na hora de você comprar um carro usado, por exemplo? Pode ser o ano do carro, né? Então um carro mais antigo provavelmente vai ser vendido mais barato. Ou a quilometragem, né? Um carro que rodou mais, ele automaticamente desvaloriza mais. E aí um acaba até compensando um outro de vez em quando. Às vezes você vai comprar um carro que é mais antigo, mas rodou menos, pelo mesmo preço de um carro que é mais novo, mas rodou muito. E claro, o estado do carro também entra aí nessa conta, né? Se o carro já sofreu alguma batida, se o carro tá com a pintura tudo ok, se por dentro tá tudo ok, se a mecânica tá funcionando bem, enfim, tudo isso você vai ter que olhar. E tem a discussão, claro, que a gente já viu bastante por aí, de qual que é o tempo certo para ficar com o carro antes de trocar, né? Então, qual é o momento certo de trocar? E aí é muito difícil falar. Não tem uma regra certa, mas quem manja fala sempre dessas manutenções mais pesadas, né? Dessas manutenções mais caras que a gente tem que fazer a cada 4 anos, mais ou menos. Então, talvez antes de ter que gastar tanto dinheiro para deixar o carro num perfeito estado, né, de manutenção, vale a pena você vender e pegar um novo. Então, tudo isso você tem que pensar também, que o carro não vai ser uma coisa que você vai comprar hoje e ficar para sempre. Daqui a 4 anos,
Você vai precisar trocar ele e aí você vai gastar um valor de novo. Por isso, tenha um Vitor do seu lado que manja dos carros, que manja da manutenção, que vai ser sucesso na hora de você vender e trocar. E assista ao nosso episódio do Explicandu para saber se realmente vale a pena comprar ou não e se quer comprar, qual a melhor forma de compra. Então vamos falar o que é o carro para a pessoa, né? Já que a gente falou que tem todas essas ponderações, né? Essas relatividades aí do carro, vamos então entrar a fundo nisso daí, né? Bora lá, tem muita coisa a ser pensada, né? Uhum. Por exemplo, tem muita gente que gosta muito de carro antigo, né? Tem aquele valor sentimental, aquele Opala, sei lá que ano, 1900 Guaraná com rolha, aquele Monza, Jesus na Terra. Então, tem muito carro que as pessoas gostam e fazem a manutenção para aquele carro ficar muito bacana, que é antigão. E a gente assiste, né, os programas de TV, de concerto de carro, tem tudo a ver com isso, né? Fora os colecionadores, né? Aí a gente pode ir para dois extremos, ou os carros muito mais antigos, placa preta, etc., ou colecionador de carro moderno, que gosta de dirigir, ir para os autódromos de São Paulo da vida, fazer aqueles drift, sei lá, aquelas manobras muito loucas. Você que manja os linguajar de carro aí me ajuda, porque já falei que eu sou uma mula. E está falando com outra mula. Então tem toda essa parte, né? Tem gente que gosta e mantém. Então o carro não é só o carro é um hobby, o carro é uma paixão para aquela pessoa, né? Tem gente que gosta mesmo, né? Tem gente que gosta de dirigir, tem gente que gosta de pegar a estrada, tem gente que gosta de aprender mecânica, inclusive, para a própria pessoa trabalhar no carro. Tem de tudo. E tem o contrário também. Tem gente que dirige só porque precisa. Então, por exemplo, aquele pai de família ou aquela mãe de família tem 3 filhos. Gente, precisa de um carro, tem que levar as crianças para escola. Se precisar de alguma emergência, alguma coisa, você tem que ter um transporte fácil. São 3 de uma vez só, então tem que ter, né? Uma pessoa idosa, de repente, faz sentido ter um carro, porque a pessoa não vai andar, a pessoa às vezes não vai se sentir confortável no transporte público, a pessoa precisa de mais conforto, precisa de mais facilidade, mobilidade. Ou às vezes uma pessoa que mora longe do trabalho, ou mora numa região mais afastada. Eu tive uma amiga, inclusive, que morava, até eu estava contando para o Gustavo, na época da faculdade, ela morava na Raposo Tavares. Então, quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando. É uma rodovia. Cotia, né? Isso, lá para aqueles lados. Ela morava bem perto da rodovia. Então, assim, não tem nada. Lá não tem transporte público, não tem ônibus, não tem metrô, não tem nada perto. A nossa faculdade é ali em Higienópolis. Então, como que ela ia fazer sem carro? Não tinha como. Precisava, era uma necessidade. Quem mora no interior, né, às vezes uma cidade que não é uma capital, às vezes precisa de carro, porque as coisas são muito afastadas mesmo. O transporte público, a oferta é um pouco mais reduzida. Tem pessoas que trabalham com coisas que elas precisam carregar equipamento. Às vezes você é um pintor, você é, sei lá, um engenheiro, não sei. Você precisa carregar as suas ferramentas de trabalho em algum lugar. E é tanta coisa que como é que você vai carregar na mão? Né? Como é que você vai no metrô com caixa, com um monte de coisa? Não tem, você precisa de um carro para isso. Então, tem algumas ocasiões onde o carro ele se torna, sim, uma necessidade e não um artigo de desejo, né? Você acaba adaptando, né? Acho que é o ponto importante, adaptar a tua vida, né, em relação a isso. Aí você pode buscar opções que também façam sentido, mas é complexa essa escolha, né? Porque tudo isso pode ser uma variável, pode ser passageiro, e aí você pode trocar. Então acho que isso que é legal. Você tá precisando, se planeja e tenha, né? Aqui ninguém tá querendo convencer ninguém de que não tem que ter o carro, né? Muito pelo contrário, você tem que ter o carro de forma consciente, de forma integral. Perfeito. Fora o lado, a gente pode até puxar o lado verde da coisa, né? A consciência ambiental. Então, emissão dos gases, você pensar nessa questão do planeta.
Tanto que existe toda uma evolução dos carros elétricos, bike elétrica, e tem os patinetes. Então, você começa a ter esse tipo de inteligência e evolução, e até mesmo, na verdade, perfil de preocupação, né? Eu acho que todo mundo deveria ter, mas se você é uma pessoa que se preocupa mais com isso, você ou substitui por essas alternativas, ou realmente fala, não tem essa necessidade, não quero contribuir para esse tipo de emissão, e corta a vida. Acho isso super legal também. Eu vi uma vez um artigo fazendo essas contas de emissão de carbono, acho muito legal. Eu gosto dessa linha mais verde, até por influência do meu irmão mais velho, biólogo. Fora a questão de fazer exercício, né? Porque a quantidade de pessoas que pegam o carro para ir ali e voltar, puta que pariu. Pelo amor de Deus, essa pessoa aí tinha que, sei lá. Eu confesso que eu julgo muito quem pega carro para ir na esquina. Gente, pelo amor de Deus, o carro deixa ele paradinho em casa. Só o que você vai gastar de gasolina, só o tempo que você vai levar para sair da garagem, você já tava lá e já tava voltando. O pessoal ficou mais preguiçoso, né? Com conta da facilidade do carro. Acho legal ter essas práticas saudáveis, né? Não tô falando para você não ter o carro, mas de repente usar mais o a pé, e aí você conseguir ter toda essa questão de saúde aí dentro do contexto. Acho legal também colocar esse ponto aí para balancear o discurso, né? Total. É legal que a gente está mostrando os dois lados, né? A gente está mostrando que tem facilidades, às vezes, em comprar o carro, mas também você tem que pensar que na parte financeira pode ser que não compense. Mas tem gente que precisa e tem gente que não precisa e, às vezes, nem quer. Então, eu, por exemplo, sou dessas e acho que muita gente vai se identificar também, que é pessoas que não gostam de dirigir, não têm vontade nenhuma de ter carro, porque um carro, ele te dá muito trabalho, querendo ou não. Você tem que botar gasolina, você tem que ter manutenção, você tem que ter todas aquelas coisas que a gente falou, licenciar, pagar imposto, nananã. Você passa um estresse gigantesco no trânsito, ainda mais numa cidade como São Paulo, onde eu ainda tô morando. Então, sei lá, será que eu quero mesmo pegar o carro, ficar 1 hora no trânsito, no estresse, sem poder fazer nada? Pisa no freio, pisa na embreagem, pisa no freio, pisa na embreagem, pisa no freio, pisa na embreagem. No final você tá com a perna até doendo. Sendo que às vezes tem outras alternativas que são muito mais fáceis. Então o carro ele é como um filho, né? Ele demanda muita energia, ele demanda muito trabalho. Às vezes ele dá mais trabalho do que te tira o trabalho, sabe? Então tem os dois lados. Tem que lembrar nisso tudo, talvez até a mudança, né, que vem acontecendo, que antigamente, não sei se hoje, te confesso que tem essa dúvida, mas talvez até exista ainda, essa questão de status, né? A sociedade fala que você tem que nascer, crescer, reproduzir e morrer, mas também tem que ter carro, também tem que ter casa. Então, quando você faz 18 anos, você tem que tirar a tua carta. Fora o lado de cá, né? Os homens têm que ter o carro, tem que entender de manutenção de carro. É um universo que é rotulado como masculino e eu que não manjo nada, tem que me explicar, não, veja bem, olha, não é por aí. Mas é essa questão, né, de ter que ter o carro melhor que o vizinho, tem tudo isso. É uma loucura, né, essa pressão social, como as pessoas colocam isso como se fizesse diferença, como se um fosse melhor do que o outro por ter carro, sendo que às vezes a pessoa, como eu já falei, não tem carro porque ela não quer. Poderia ter carro, às vezes tem muito mais grana do que o outro que tem, mas tá lá feliz da vida andando de metrô. Já me perguntaram, por exemplo, como que eu vou no motel se eu não tenho carro? Meu filho, tem motel que você pode ir a pé, de boa. Que isso, menino? Isso aqui é um podcast de família. Não, fica a dica aí, se você não tem carro e tá com essa dúvida, não precisa comprar um carro, não precisa ter essa dívida gigantesca só pra usar um motel, que dá pra ir a pé super de boa, inclusive. Tudo bem que dá pra fazer o próprio carro de motel, mas aí a gente tá entrando numa outra discussão. Aí é episódio para um outro podcast. Vamos voltar aqui pro nosso assunto, que os nossos ouvintes devem estar, gente, o que ele tá falando? Vamos falar então dessa mudança. Já vamos quebrar o bloco aqui, põe musiquinha que eu quero falar de mudança agora. Bora lá, bora mudar.
Já que o mundo muda, as pessoas mudam. Vamos falar dessa mudança então. Porque antigamente realmente tinha esse negócio, né? De ter o carro, ter essa necessidade. E hoje em dia, cada vez menos a gente precisa na nossa rotina. E isso é muito por conta da evolução, né? Das possibilidades que vem surgindo, né? Total! Hoje em dia, a gente tem o incrível, maravilhoso mundo dos aplicativos. Gente, vocês já pararam para pensar na revolução que isso fez na nossa vida? Porque antigamente as pessoas até poderiam falar: mas aí como é que você vai no mercado? Aí se você vai para um lugar que não tem metrô, que não tem ônibus, como é que você faz? Ou se você vai num lugar mais longe, precisa de carro. Hoje em dia, você pega o celular, você chama um Uber, um 99, um Cabify, qualquer aplicativo, e você chega em qualquer lugar da cidade. E a gente fez a conta. E não vou falar para não dar spoiler para vocês. Corram lá no Explicando. Mas, financeiramente, pode ser que compense, viu, gente? Então, às vezes as pessoas ficavam presas, né, à necessidade do carro para aquelas ocasiões especiais. Hoje em dia, não existe mais isso. Inclusive, tem momentos em que vale até mais a pena você realmente pegar um Uber, até se você tem carro. Então, se você vai no barzinho com os amigos, se você vai na balada... Antigamente era horrível, tinha que ter uma pessoa que ficava como o motorista da rodada. Hoje em dia, todo mundo pode beber, pode se divertir, todo mundo volta para casa de aplicativo e não tem mais esse problema. Seja 2 horas da tarde, 5 horas da tarde ou 2 horas da manhã, você tem alguém para te levar para onde você quiser. Então isso é uma verdadeira revolução e com isso o carro realmente se tornou um supérfluo. E além disso, tem até uns aplicativos novos, umas coisas diferentes que estão surgindo. Tipo, tem aluguel por aplicativo, então você aluga por hora, por dia, uma facilidade totalmente diferente. Tem um aplicativo novo chamado Turbi. Não vou saber explicar exatamente como funciona, mas vale a pena dar uma olhada, que é de aluguel de carro, uma super facilidade. Então, a mudança está vindo porque o mundo está mudando, né? E com isso, os nossos hábitos, nossos comportamentos vão mudando também. Esse negócio do barzinho é legal pontuar, né? Porque antigamente não tinha lei seca, agora tem a lei seca. Então você já não pode dirigir. Você tem a facilidade do aplicativo, que também acaba sendo uma outra facilidade, né? Usar o táxi ou não. E esse Turbi, pelo que a gente estava vendo, eu lembro até que foi um cliente que comentou, né, que ele viu e achou interessante, porque você fica com os carros disponíveis, tipo aquelas bikes que você aluga, ou os patinetes. Então, tá vindo toda uma onda diferente aí com essa mudança toda. E aí um ponto que as pessoas poderiam comentar é mas e viagens, né? Pô, vou para a melhor cidade do Brasil, quiçá do mundo, tipo Peruíbe. Eu vou de Uber, vou gastar uma nota? Não, mas tem as facilidades das locadoras, né, de carro. Então, você não precisa comprar um carro porque você vai viajar. Você pode simplesmente alugar e usar no final de semana, no feriado. Então, ter o carro permanentemente começou a ficar cada vez mais em segundo plano. Então, eu precisava para me deslocar, então é o aplicativo. Eu preciso para viajar, eu posso alugar. Então eu não preciso ter o carro full time. Eu posso ter o carro quando eu vou querer usar, nos pontos que eu preciso usar, né? Exatamente. Tem a facilidade, né? De novo, hoje em dia é mais fácil você ter um carro sem precisar possuir um carro, sem ele estar no seu nome, sabe? Acho que essa é até a propaganda do Turbi, né? Tem o carro sem ter um carro. É? É. Caraca, manjo muito. Tá vendo? Não, e fora que hoje em dia, tudo bem, sabemos que não é perfeito, sabemos que tem os dias de greve, a gente sabe, gente. Mas o transporte público tá cada vez melhor. Hoje em dia tem muito mais linha de metrô, muito mais estação, tem muito mais linhas de ônibus. A gente está bem servido com o transporte público. E a tendência é melhorar cada vez mais, né? Se os nossos governantes permitirem. Mas muitas vezes a pessoa mora perto de uma estação de metrô, mora num lugar que tem muita linha de ônibus, a pessoa até prefere ir de transporte público para o trabalho, porque pode até ser que demore um pouquinho mais o trajeto, só que vai ser mais confortável, a pessoa não vai estar no trânsito, às vezes ela pode ler um livro, pode ouvir uma série, ouvir uma música, a pessoa pode ser produtiva durante esse tempo. Pode ser que saia até mais barato. Então, o valor que você vai pagar no mês com bilhete de metrô é menor que o valor que você vai gastar com gasolina.
E atualmente, com tanta gente trabalhando de casa, ou né, durante a pandemia, saindo pouco, agora é que não vale a pena mesmo ter carro, pelo menos na minha visão, ou para mim, porque você vai sair de carro para onde? Essa é uma nova mudança histórica, né? Se a gente for pensar, que vai mudar a forma que a gente se relaciona com um determinado ativo, né? Então, se antes as distâncias a serem percorridas eram maiores, se antes não tinha a lei seca, que você poderia dirigir à vontade, agora a gente está colocando um monte de outros pontos. E aí, por conta dessa facilidade do home office, nem vou entrar no ponto da pandemia especificamente, que já era uma evolução que muitas empresas estavam apontando pela eficiência, pela qualidade de vida. Então, se a pessoa está cada vez mais em casa, os bairros cada vez mais equipados, bem servidos de serviços necessários, farmácias, mercado, etc, etc, o uso do carro também vai ficando cada vez mais secundário, né? Então, isso que é legal, né? Que eu gosto de traçar esse paralelo, que vira e mexe a gente coloca no início dos nossos podcasts, que são as histórias, né? Então, a história da humanidade, a história do uso, também vai trabalhando o uso daquele ativo de forma diferente. Ele começa a se adaptar para um novo recurso. Exato. Se antigamente o carro era uma necessidade, né, tanto que o Brasil optou pelo modelo rodoviário, é provavelmente um dos países onde mais tem estrada, onde mais tem rodovia, quando a gente poderia ter optado por outros sistemas, o ferroviário, por exemplo, enfim. Se antigamente existia, né, todo esse crescente, todo esse impulsionamento do carro, hoje em dia está acontecendo o contrário, o carro está se tornando menos necessário. E o resultado é que muita gente não tem vontade, não tem necessidade de ter, e ficamos aí, né, com outro ponto de vista, outra visão em relação a isso. Tem até um vídeo no YouTube, depois vocês podem procurar, do Murilo Gun, falando sobre essa evolução, né? Ele comenta que com os carros autônomos crescendo cada vez mais, tendo esse desenvolvimento, vai trazer também essa nova função para o carro. Porque hoje em dia a gente sabe que tem muito acidente de trânsito. E pelas métricas que eles colocam, muitas vezes é por erro humano, por falha nossa, né? Ele até brinca, a gente não foi feito para dirigir, a máquina dirige muito melhor que a gente. Então, imagina num futuro onde não tenha mais a necessidade de um motorista porque o carro é autônomo, o carro pode ser um ambiente de reunião. Você está indo para o escritório e já vai adiantando a reunião. Então, essas são as mudanças que eu acho louco, né? Claro que, assim, eu te confesso que eu prefiro que tenha um aplicativo onde uma pessoa polua menos e consiga servir mais pessoas do que cada pessoa ter o seu carro autônomo sem motorista, né? Total. Pelo amor de Deus, pensar no planeta, gente. Até a vantagem do transporte público, né? O transporte público não existe só porque o governo precisa prover isso para a população, mas também é uma forma de você economizar energia, de você ter um planeta, né, mais equilibrado. Ou seja, o dirigir no futuro pode ser que vire hobby, né? Então, as pessoas não vão precisar mais aprender a dirigir. Olha que loucura, olha que viagem, pensa nisso. As pessoas não precisam mais aprender a dirigir porque elas dirigem mal. É um hobby para você dirigir só porque você gosta. É muito louco parar para pensar nisso. O que também não é tão longe assim da realidade, né? Como a gente falou, hoje em dia as pessoas já estão querendo menos o carro. Então, talvez no futuro, se tiver um automático, se tiver mais transporte público, se continuar tendo aplicativo, a pessoa vai dirigir para quê? Foi até uma sensação que eu tive nas reuniões, os últimos bate-papos com as pessoas, tanto clientes quanto possíveis interessados e tudo mais. Até nas nossas métricas passadas, né, de levantamento de informação e consulta com o pessoal, o carro vem caindo, né, em desejo. Não está sendo um negócio de, quero ter meu carro, quero isso aqui. Tem meio que ficado em... Eu ia falar segundo plano, mas acho que nem segundo plano. Então, até pra gente que está organizando, que pensa no planejamento, que trabalha com o objetivo das pessoas, eu tenho visto cada vez menos. Então, fica a dica aí, você que trabalha com carro, se atualizar, né, e se imergir nessa onda aí que vai ser, acho que, foi o que a Ana falou, bem próximo isso. É isso, gente. Então, carro, tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que quer, tem gente que não gosta, não ama, não quer, tem gente que não gosta, mas precisa. Enfim, tem de tudo, tem para todos os gostos. E espero que vocês tenham se identificado em algumas partes aí dessa conversa.
Viu só quantas variáveis e quantas possibilidades, né? Então, já manda para todo mundo que você conhece, que gosta, detesta de carro, para fazer parte desse bate-papo com a gente. E claro, sempre lembrando, que ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, quer que a gente grave um assunto específico para você, fala assim, Gustavo, eu queria que você falasse disso, porque a visão de vocês é diferente, tem a questão do visão financeira, tem a questão de comportamento, fala disso aqui. Manda pra gente, que a gente adora essas sugestões, adora essas curiosidades, esse bate-papo que a gente faz com vocês. Vira e mexe no Instagram lá, às vezes eu dou uma zoiada, pergunto pra Ana como que tá, porque vira e mexe tem o pessoal conversando com a gente, eu acho muito legal, certo? Então, muito obrigado, como sempre, e com certeza, até breve. Obrigado, Gu. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado. A gente faz tudo isso com muito carinho para vocês. E acho que o legal do nosso podcast é justamente isso. A gente fala sobre finanças, sempre tem a parte financeira, a parte da grana, mas a gente também fala sobre os assuntos do dia a dia, sobre aquelas discussões que a gente teria com os amigos na mesa do bar. E a gente faz isso com vocês, para vocês, e quer sempre que vocês participem, tá? Um beijão para todos e até a próxima.